Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor, que já volta a campo hoje, agora jogando em casa contra o Primavera, pelo Campeonato Paulista. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo! E o São Paulo deve antecipar receitas de televisão. Tricolor, que tem novo presidente, o Hery Macis, procurou nos últimos dias dinheiro em diversas instituições bancárias. Hery Macis se reuniu com bancos, com a Galápagos e com outras instituições para tentar viabilizar modelos de aportes financeiros. A grande verdade é que as ações foram frustradas. São Paulo não tem muito moral no mercado, especialmente por conta da fama de mal pagador, e diante desse cenário não deve restar outra alternativa ao presidente do São Paulo do que aceitar a antecipação de 5% dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro referentes à Libra. Essa possibilidade foi sugerida para todos os times que fazem parte da Libra. O Grêmio, por exemplo, já aceitou e saiu gastando e contratando jogadores especialmente na Argentina com a perspectiva de cair nos próximos dias um valor próximo a 73 milhões de reais. Certamente com 73 milhões, o novo presidente do São Paulo tem fôlego para, não sei se até o fim da temporada, mas para pelo menos os próximos meses, ele que tem batido na tecla de que não vai mais aceitar atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem. Tricolor durante toda a temporada passada atrasava 2 meses. Quando ia completar o 3º mês de direito de imagem, para evitar que os jogadores pudessem ir à justiça, São Paulo quitava um dos meses e foi assim que a coisa seguiu. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que ainda não existe acordo entre Tricolor e Oscar sobre a rescisão do contrato. O meio atacante que decidiu se aposentar insiste em receber as luvas, o prêmio pela assinatura do contrato relacionado aos anos de 2026 e 2027, mesmo sem entrar em campo. São Paulo considera essa pedida absolutamente injusta. Apesar do Alisson estar treinando no Tricolor, o jogador segue sendo alvo do mercado. O Salazar tem as informações sobre esse assunto. Que time agora estaria de olho nesse volante, Salazar? O Santos, Michele, o Santos quer contar com o Alisson. A gente trouxe a informação aqui essa semana de que o Santos procura um zagueiro, um lateral esquerdo e 2 meio-campistas. Um desses meio-campistas é o Alisson. O Santos percebeu a movimentação do Corinthians, tomou ciência da situação desconfortável que ficou para o Alisson dentro do São Paulo. E já foi atrás. E como o clube está atrás de um meio-campista justamente nessa função, o Santos decidiu investir nessa negociação. A última informação que eu tive diz o seguinte: o Santos já procurou o staff do Alisson para entender se o Alisson tem interesse de jogar no Santos e recebeu o sinal positivo. O Alisson topa jogar no Santos. Ele quer sair mesmo. O Santos agora parte para uma negociação com o São Paulo. Um ponto importante aqui: a gente cansou de divulgar os números da negociação entre São Paulo e Corinthians. O Santos entende que é muito dinheiro. O Santos também, assim como o Corinthians, entende que a negociação naqueles moldes não vai ter sucesso. Que era 1 milhão, depois tinha mais 1,5 milhão. Pelo empréstimo, mais 1,5 milhão por metas. Isso. Enfim, o Santos também entende que não é por aí. Tá. O Santos, portanto, agora tem interesse no jogador, manifestou esse interesse ao jogador, houve o sinal positivo e o Santos agora pretende abrir negociação com o São Paulo para tentar entender se o São Paulo faz um preço diferente para o Santos do que foi para o Corinthians e também apresentar um outro tipo de proposta, com outro tipo de meta, de repente com um valor fixado em caso de alguma meta alcançada, mas o Santos quer fazer uma proposta diferente daquela. Uma troca de jogador, de repente alguém de repente para abater, mas o Santos quer negociar para trazer o Alisson, não vai piorar mas não nos dele, moldes gente? da negociação de São Paulo e Corinthians. Você não acha que vai piorar a situação, Alex, do Alisson? Já tá complicada a situação com a torcida. Mas se a gente já está vendo que o Crespo não tem a mínima boa vontade de reutilizá-lo no São Paulo, acho que se surge algum interessado, o São Paulo teria até a inteligência de facilitar uma saída, porque vai ter que pagar salário. Já tem o ônus ali do mês a mês. Então, se aparece um time, não sendo o Corinthians, o Santos não é rival do São Paulo como é o Corinthians, embora seja também um clássico em São Paulo, mas é diferente você negociar e ceder um jogador seu para o Corinthians e para o Santos. Então, acho que, de repente, pode pintar ali uma facilitação do São Paulo para liberar o Alisson para o Santos. Acho que seria bom para todo mundo. E Júlio Casares tem mais um problema para resolver.
O GE trouxe a informação de que o ex-presidente do São Paulo utilizou quase R$500 mil em gastos com seu cartão corporativo enquanto presidente do São Paulo. Júlio se defende assegurando que devolveu toda essa grana corrigida ao longo do segundo semestre do ano passado e antes de todos aqueles escândalos explodirem. Escândalos que envolvem venda de camarotes, entre outras coisas. Júlio Casares precisou se afastar, se licenciar. Ele renunciou à presidência do São Paulo para evitar o impeachment, já havia perdido no Conselho Deliberativo, restaria apenas a votação entre os sócios. A partir daí, Hélio Massis se tornou presidente do São Paulo e fica até dezembro, quando vai haver uma eleição. Tudo se encaminha para que Vinícius Pinotti seja o candidato vencedor da eleição marcada para o fim do ano. Só para completar o noticiário são paulino, Lucas Ramon foi apresentado como reforço nessa sexta-feira, lateral direito que fez enormes esforços para conseguir sua rescisão de contrato antecipada no Mirassol. Cheguei a contar para vocês que o Adriano Espadoto, seu representante, precisou abrir mão de um percentual que tinha direito sobre outro jogador, o Negueba, para que o Mirassol o liberasse antes do tempo. Lucas Ramon deve ficar à disposição para fazer sua estreia como titular. No final de semana, o São Paulo pega o Primavera, precisando vencer dentro de casa para buscar vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. Quero falar agora sobre o futuro do volante Alisson, que pertence ao São Paulo, foi reintegrado ao grupo, treina com os jogadores do São Paulo, mas não tem sido utilizado pelo técnico Hernan Crespo e deve continuar assim. O Crespo não tem nenhuma intenção em utilizá-lo. Jogador que teve aquela negociação com o Corinthians frustrada mesmo depois de visitar o centro de treinamento alvinegro. Para o torcedor do São Paulo, a vontade em relação a reutilizar o Alisson é praticamente zero. E diante desse cenário, o Alisson busca alternativas. Ele foi especulado no Santos. Cheguei a conversar com o Alexandre Matos na manhã dessa sexta-feira antes de gravar o vídeo. O Matos disse que nesse momento o Alisson não interessa. Jogador que também foi oferecido para clubes da Major League Soccer, embora não tenha o perfil de um atleta extremamente jovem ou que tenha muitos minutos em campo. Aguardemos cenas dos próximos capítulos para o meio-campista são paulino, que enquanto era atleta do Dorival Júnior, chegou a estar numa pré-lista de jogadores convocados para a seleção brasileira. Muito bem, e o São Paulo vai enfrentar o Primavera nesse fim de semana, acho que com o time mexido provavelmente, né, Arnaldo? Cara, eu não sei, eu acho que o Crespo deveria fazer a mesma coisa que o Dorival fez ontem e que o Abel fez em Ribeirão Preto. Mas e o medo do fator português? Então, mas é que tá, são coisas diferentes, né? Ontem, por isso que eu comparei o Dorival. O Dorival ontem ele escalou um time que era mesclado, não era só moleque, tinha jogadores experientes, numa organização sensata, não como o São Paulo foi escalado contra a Portuguesa, né? E acho que por isso o Corinthians ganhou, não foi tão simples, até sair o primeiro gol tão enroscado. Tá? Mas acho que eu sei que a posição do Palmeiras e do Corinthians é mais confortável no campeonato para você fazer um tipo de escolha dessa. Mas, cara, eu não vejo você esticando, ainda mais num elenco que tem limitações sérias, esticando a corda toda hora de um time que jogou 3 partidas seguidas com a mesma escalação, praticamente. Não, agora é hora de parar, pô. Mas ele tem 7. Se ele vencer, ele vai a 10. E vai pra última rodada com boa chance de classificar. Mas o Vessa, dá pra ganhar o jogo, cara, com reserva, cara. É isso que tem que fazer. Não, entendeu? Porque depois tirar é o Grêmio. Todos, você acha? Todos? Gente... Dá pra... Não, todos não digo, mas tirou todos. 6, 7 dá pra fazer. E deixou os caras pro segundo tempo. Então, mas assim, tirou todos, mas tinha o Garro, né? Tinha o Vitinho, tinha o lateral direito estreano, tirou Mateus todos. Pereira. Tinha o Ramalho, que não tava jogando. Então, tipo assim, né? Você põe lá os 3 zagueiros reservas do São Paulo, dá pra jogar. Dá pra jogar. O Mike, Wendel no lugar. O Mike, que é moleque, tá voando. Pode botar o Cedric, que não jogou. Pode botar o... E volantes, Bobadilha. Aí você tem... Aí ferrou. Aí é o problema. Esse é o problema. Pablo Maia... Aí não tem jogador. Ainda tem esse enrosco do Alisson. É que o Bobadilha caiu, mas a gente não falava disso há pouco tempo atrás dele. O Bobadilha é essencial pro time. Então. Então, mas esses são os 3 titulares, não né? Não tem substituto pros 3 titulares. Pra mim, ninguém. Do classificar, né? É isso. E outra... Tem a fala do presidente lá atrás. Quando o Crespo chega na coletiva, gente, é o seguinte, eu quero de novo 40, 50 mil pessoas. O jogador fala... Primeiro que não vai... Sabe o que eu devia falar pro Crespo? Falou assim, Crespo, contra o Santos foram 50 mil, por quê? Porque o time corria risco de rebaixamento, era clássico e não é contra o Primavera, cara. É mais importante ter público no jogo contra o Grêmio,
que é uma pedreira na quarta-feira, do que... Não, mas tudo bem. Ele Não, quer eu- estádio cheio, ok, né? E eu acho também Gente. que assim, não é só uma questão de... É claro que eu sei que Marcos Antônio não tem substituto à altura, Bobadilha não tem, Luciano não tem. Mas o São Paulo tem alguns reservas que precisam mostrar alguma coisa de vez em quando. O Lucas Moura não pode começar o jogo pela primeira vez, em casa, contra o Primavera? Deveria. Por Pode. exemplo, o Wender não pode começar? Deveria. O Luan tá em condição? O ainda? Luan começar talvez não, mas ele entrou bem contra o Santos. Pode ficar no banco, entrar... Eu ia até falar um nome aqui que eu não aguento, mas vou falar. Por exemplo, o Luca não jogou bem contra o Palmeiras? O Jogou. clássico contra o Palmeiras, primeiro tempo, muito Mas bem. por quê? O Alisson não pode Então ressurgir poderia no jogar, jogo Pode. desse? falando nesse time contra o Claro que Primavera. pode. Não Não, poderia o Alisson acho que não ressurgir. vai. A informação agora é que os empresários do Alisson estão analisando algumas ofertas de fora do país. Mas várias janelas Estados fecharam Unidos, já, né? Estados Unidos. Algumas estão Os abertas. Estados Unidos fecha 26 de março. Assim, O Santos teria demonstrado interesse. O Santos quer todos os ex-jogadores possíveis. Não vai dar certo. O Santos assim não dá certo. Não é assim Não adianta que você faz- trazer. depois do último jogo, o Crespo falou, não, tá, vai... Assim que tiver em condições, vai ser aproveitado e tal. Mas será que era só da boca pra fora, cara? Eu acho que por enquanto, ainda mais num jogo em casa com torcida, ainda não dá. Mas ao mesmo tempo ele fala que ele tá no fim da fila porque a gente tá com muita opção. Mas então ele seria dá uma- lá, seria esse Alisson, né, que jogava, ele seria uma opção ao Danielzinho, ao Bobadilha, ao Marcos Antônio, né, pelas características. Pra mim era Coronel no gol e os outros 10 aspirantes. Então, mas não tá essa moleza. O São Paulo, se ele perder do Primavera, ele vai... Ele pode se Paraná. enroscar de novo. É curioso, porque o Eu acho que confronto não, entre mas- Noroeste e Santos, É isso. alguém vai perder ponto ou os dois vão perder pontos. Então ajuda um pouco, né, nessa ainda, porque o São Paulo só tem um ponto a mais que o Santos. Vamos combinar, né? Isso mesmo. Mudou. Não estão falando nem para classificar. É assim, o São Paulo tem 7. O Velo, que é o primeiro na zona de rebaixamento, tem 4. Se o Velo ganha do Bragantino em casa, ele vai a 7. Né? Então, não é um... Ao mesmo tempo, se você ganha e faz 10, você já está possivelmente entre os 8, aquela coisa. Então, né, são poucas rodadas. Ou 3 vai pontos. chegar com chance na última, última rodada rodada. para ir. Muito bem, então é esse jogo. E aí, no meio da semana, tem o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Agora tem a questão Marcos Antônio. Sim. O São Paulo entrou num... Não é um acordo, difícil até explicar o que é o nome correto disso, Mas mas, está costurando ainda, viu, Tironi? enfim, está costurando o que Porque seria. é uma... Uma preferência ao Flamengo caso negocie o Marcos Antônio. O que o São Paulo diz agora é, não queremos negociar o Marcos Antônio. Mas já que Flamengo, você está aqui querendo contratar, então tá bom, eu te dou uma preferência. Se eu quiser vender, eu vou lá até você e falo. E qual é a contrapartida? Tem que ter. Então, Então, aí isso que está tá. sendo negociado. Se é algum valor financeiro, Isso. se é volta a conversar sobre o Alan, que o Flamengo quer empurrar para algum time, que o Felipe Nunes não vai mais usá-lo, o Corinthians quer, o Santos quer, todo mundo quer o Alan, mas custa caro, bicho. Então, não está definido ainda isso. O São Paulo espera, com esse trato, evitar que o assédio ao Flamengo sobre o jogador que está sendo procurado todos os dias cesse pelo menos até a janela do meio do ano. Que o cara, até o meio do ano, não tem conversa. E esse prazo é o prazo do São Paulo fechar a contratação do jogador, firmar o contrato até 29, firmar a nova multa contrato, porque não está nada, você entendeu? O Marcos Antônio ele ainda não tem um contrato novo com o São Paulo. Isso. Não está determinado a duração, a multa. Então o São Paulo Ele teria só cumpriu as metas até e o tem- meio do ano tem a forma com tranquilidade firmar um contrato bem feito com proteção. E aí o Flamengo teria preferência caso o São Paulo Uma A gente pergunta, tá- uma pergunta. Vocês são o presidente de São Paulo. O que vocês acham que seria melhor? Uma grana, só pela prioridade, hein? Que acontece. Eu não lembro o menino do Corinthians, alguém lá do exterior pagou uma grana para ter a prioridade. Acontece isso. Ou o Alan, por exemplo. isso teve Emprestado. Isso é comum no exterior. Isso. Pela preferência. É bem Você comum. paga Eu já sei. Eu prefiro uma grana. Uma grana? Eu prefiro uma grana, mesmo que o Alan, por exemplo, se ele tivesse aqui, ele fosse jogar amanhã contra o Primavera no lugar um desses meio-campistas. Eu prefiro o Alan com empréstimo e salários por conta do Flamengo até bom, aí dezembro. Só pela Aí seria- prioridade? Claro. Mas não é muita coisa. Aí isso? seria Não, melhor. como muita Aí coisa. seria melhor. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor volta a campo hoje, agora jogando em casa contra o Primavera pelo Campeonato Paulista.
Um jogo muito importante para o São Paulo ganhar os 3 pontos e tentar buscar essa classificação para a próxima fase. No momento, o Novo Horizontino lidera o campeonato com 13 pontos. Em segundo aparece o Palmeiras. Em terceiro, o Bragantino, os dois com 12 pontos. Em quarto, o Corinthians. Em quinto, o Guarani, os dois com 11 pontos. Em sexto, a Portuguesa com 9. Em sétimo, o Mirassol. Em oitavo, São Bernardo. Em nono, Botafogo, os 3 com 8 pontos. Em décimo, Primavera. Em 11º, São Paulo. Em 12º, Capivariano. Em 13º, Noroeste, os 4 com 7 pontos. Em 14º, Santos com 6 pontos. Em 15º, Veloclube com 4 pontos. Em último lugar, a Ponte Preta com apenas 1 ponto. Então esse jogo é muito importante, porque o São Paulo está apenas 1 ponto do São Bernardo, que é o 8º colocado e se classifica para a próxima fase. E mesmo com o São Paulo em uma grave crise financeira, foi descoberto que o ex-presidente Júlio Casares usou o cartão corporativo do clube em R$500 mil no início da sua gestão em 2021 e incluía cabeleireiro, lojas de grifes e por aí vai. O que mais assusta é que ele devolveu apenas no ano passado. Mas aí que vem a pergunta: será que ele não devolveu depois que começou aquele escândalo no Corinthians, que os ex-presidente, o presidente, estavam usando o cartão corporativo em Tadala e não sei o que lá mais? Ele ficou um pouco com medo, aí sim pagou o São Paulo? Isso é injustificável, né, galera? Como eu sempre venho falando aqui no canal, esses conselheiros precisam continuar sendo cobrados, porque do que adianta o Júlio Casares sair, como saiu agora, e algum amiguinho deles no final do ano se tornar o próximo presidente do São Paulo? Aí nada vai mudar, e o São Paulo precisa mudar, se profissionalizar de vez, senão vai ter que virar SAF, não vai ter outro jeito. Uma SAF séria, como a do Bahia, por exemplo, não como a do Botafogo, que está toda bagunçada. E agora vamos ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após o fim da segunda rodada. No momento, o Bragantino lidera com 6 pontos. Em segundo aparece o Palmeiras. Em terceiro, a Chapecoense. Em quarto, o Mirassol. Em quinto, o Fluminense. Em sexto, Bahia. Em sétimo, São Paulo. Os 6 com 4 pontos. Em oitavo, Botafogo. Em nono, Grêmio. Em décimo, Atlético Paranaense. Em 11º, Coritiba. Em 12º, Vitória. Os 5 com 3 pontos. Em 13º, Flamengo. Em 14º, Atlético Mineiro. Em 15º, Vasco. Em 16º, Internacional. Em 17º, Santos. Em 18º, Remo. Os 6 com 1 ponto. Em 19º, Corinthians. Em último lugar, o Cruzeiro. Os 2 com nenhum ponto. E após essa partida de hoje em casa contra o Primavera pelo Campeonato Paulista, o São Paulo volta a campo no dia 11, novamente jogando em casa, agora contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. No dia 15 fecha o Campeonato Paulista, jogando fora de casa contra a Ponte Preta. No dia 26 vai jogar novamente fora de casa, agora contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Então essa temporada vem sendo muito difícil, até porque está emendando Campeonato Paulista com Campeonato Brasileiro. Então é muito importante o São Paulo montar um bom elenco, porque a temporada vai ser muito longa e difícil e não pode sofrer tanto com lesões como foi no ano passado. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!